Bom dia, estudantes do sexto ano. Eu sou a professora Janaína Jardim, de História. Sejam bem-vindos para esta aula incrível sobre o Egito, nossa primeira aula. E não estou sozinha, trouxe aqui um convidado muito especial, um professor da rede de arte, professor Josélio. Bom dia! Bom dia, pessoal do sexto ano. Bom dia, professora Janaína. É com muita satisfação e prazer que eu estou aqui para colaborar com a sua aula. E queria mandar um beijo para o pessoal da PEI Fernando Nobre, lá de Cotia, da diretoria de Carapicuíba. Um grande abraço do professor Josélio. Muito obrigada. Então, assim, muito obrigada à direção que permitiu ao professor Josélio estar aqui. Professores queridos, sejam bem-vindos, estudantes, para este tema tão incrível que nós gostamos tanto, que é o Egito. Então, nós teremos 2 aulas sobre o Egito, esta é a primeira aula. Lembrando que habilidade e objetivo serão lidas ao final da aula. E aí eu vou começar assim a nossa história, sexto ano. Olha só, nós viemos aí, né, maratonando desde o começo das aulas de história, a formação dos povos. E vocês vieram comigo desde lá da pré-história, lá dos australopitecos na África, e aí nós atravessamos todo o continente africano, chegamos na Ásia. O nosso Homo sapiens, ele atravessa o Estreito de Bering, vai povoar toda a América. E aí nós temos o começo do berço das civilizações. Olha quanta coisa legal que a gente aprendeu. Então, na última aula, eu falei assim para vocês, olha, até vou perguntar aqui para o professor Josélio, se você tem uma família, vocês são nômades, vocês estão caminhando no deserto. Certo. Então, vamos colocar um lugar aqui, deserto do Saara, está bem? Então, imaginem aí, sexto ano, se coloquem aqui comigo no deserto do Saara. E aí, professor Josélio, estamos caminhando. Certo. Deserto do Saara, bastante calor. Muito intenso. Muito intenso. Não tem muita água, muito alimento. E, de repente, vocês estão caminhando e encontram um rio, o Rio Nilo. E esse rio, ele é assim, ó, quando chove, ele enche, transborda nas margens, então o solo ao redor do Rio Nilo é muito fértil. E aí, professor Josélio, você e toda a sua caravana nômade, você prefere parar ali e constituir uma civilização? Ou você segue nômade? Com certeza parar, né? Aproveitar aí a natureza, o ambiente para construir uma civilização, né? Para me estabelecer com os meus próximos. Boa escolha, professor Josélio. E foi assim que começou. Então, chuvas abundantes inundaram ali o Rio Nilo. E nós temos agora uma civilização crescendo ao redor do Rio Nilo, que é o Egito. Então, o Egito é um tema, pessoal, assim, que desperta muita curiosidade. Geralmente, os estudantes já sabem alguma coisa sobre o Egito, porque eles assistem desenhos e séries. Então, eu trouxe uma questão para vocês. Dá uma olhadinha aí na tela. Quando falo em Egito, você lembra de... E aí, professores queridos, eu gostaria, assim, que os nossos estudantes trouxessem o que eles lembram do Egito, os estudantes. E depois a gente deixa o nosso espaço aberto para que os professores colaborem, tragam também as suas opiniões acerca do tema. Então, neste momento, traga o nome do aluno, nome da escola, a cidade de vocês. E aí, vamos começar assim, 1 minutinho. Olha só, muitas participações bem legais. Obrigada, professores, aqui por trazer as informações dos alunos. Então, eu vou colocar na tela assim, quer ver?
Dá uma olhadinha lá. Eu vou trazer aqui 4 caixinhas para que o professor Jocélio coloque, então, as informações que os alunos estão trazendo no chat. E aí, professor Jocélio, é o seguinte, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Alunos da PEI Antônio Matarazzo, de Americana. Eles disseram pirâmides. Aí o professor pode colocar pirâmides, que foram os alunos da PEI Antônio Matarazzo, de Americana. Quem mandou a informação foi o professor Gustavo. Muito obrigada, Pro, por ter trazido aqui a informação dos alunos. Então, primeiro, pirâmides. E aí, eu tenho aqui a Pro Sônia Regina. Ela trouxe a resposta do aluno Rian. Olha o Rian, ele disse dinastia, olha. Mas ele trouxe mais informações, olha só. Vai na dinastia? Vamos na múmia. Múmia? Múmia. Tá certo. Porque o Rian é muito esperto, ele disse dinastia, deserto, pirâmide, múmia e tesouro. Nossa, Rian, fiquei impressionada. Então, vamos na múmia. Vamos ver aqui outro aluno. Então, múmia. Pro Silvana, ela trouxe a resposta da Júlia Martins. A Júlia, muito esperta, ela falou... Qual foi? Terra, sol, muito quente, pirâmides e múmias. Então, o que está faltando aí? Deixa eu ver, a gente já colocou pirâmides, múmia. Vamos colocar, então... O quente. O quente. Vamos colocar deserto? Deserto? Pode ser? Pode ser. Então, deserto. Olha, gente, tem muita coisa legal aqui, hein? Eu vejo que os estudantes, eles já têm um conhecimento prévio sobre o Egito Antigo. Olha, o Dalva Tom. Ela trouxe a resposta do Miguel. Olha isso. Pirâmides. Aquela estátua, que deve ser as esfinges, que ele esqueceu o nome. Cleópatra, a gata. É realmente a gata, né? Linda, né? Então... Já que ele falou Cleópatra, eu vou colocar aqui a resposta da Provanessa, que ela trouxe a resposta da Isabela. Faraó. 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 Boa. Olha que legal. E assim, no geral, os estudantes estão respondendo pirâmides. Eu vou ler mais algumas. Ó, o Promarco, pirâmides, múmia, Rio Nilo. Eles são da escola Professor Jair Toledo, da Vila Brasilândia. Conheço essa escola. Pro Gerson, bom dia aí aos alunos. Que bacana, gente, que legal a participação de vocês. Então, a partir de agora, professores, muito obrigada por ter trazido aqui as considerações dos nossos queridos alunos. A partir de agora, o chat está aberto, pode colocar considerações. Vamos fazer do nosso chat um espaço de boas práticas, onde a gente conversa um pouco sobre o tema. Teremos 2 aulas sobre o Egito. Então, essa primeira aula é mesmo para fazer assim um aquecimento, para a gente saber o que os alunos já entendem do tema. Vou colocar novamente na tela. Então, olha lá. Pirâmides, eles trouxeram deserto, múmia e faraó. Hoje, nós vamos trabalhar as pirâmides e a questão do deserto, está bem? Os outros 2 temas estarão mais presentes na próxima aula. Então, eu vou trazer para vocês aqui, ó, uma resposta, mas uma resposta de um jeito bem legal, que uma turma também bolou aí uma resposta acerca desta questão, para vocês na tela. Quanta informação legal, hein? Dá uma olhadinha na tela, olha lá. Então, estamos falando sempre das pirâmides e vocês estão vendo aí o complexo de pirâmides de Gizé e Dacur. Então, vocês estão vendo Quefren, Kelps e Miquerinos, que eram faraós. E esses faraós deixaram essas 3 pirâmides. Nós já trabalhamos essa imagem, até vou deixar na tela enquanto eu falo, que é para vocês irem se lembrando. Quando nós falamos sobre patrimônio histórico e patrimônios da humanidade, nós falamos sobre as pirâmides do Egito. Então, alguns professores estão dizendo aqui no chat, até vou deixar na tela para vocês irem contemplando aí essa maravilha de imagem. Alguns professores estão dizendo aqui, ó, que amaram o vídeo. Que bom, professor, que vocês gostaram. A gente escolheu com muito carinho aí para os alunos do 6º ano. E muitos estão dizendo assim, as pirâmides são os túmulos dos faraós. Sim, são os túmulos dos faraós. Porque, olha só, para a sociedade egípcia antiga, o faraó, ele não era apenas um governante ou um rei. Ele era muito mais que isso. O faraó, no Egito Antigo,
era o próprio Deus na Terra. Então, ele acumulava muitas funções. Funções administrativas de um governante e funções de um Deus. E o que, que um Deus faz? Um Deus faz chover, um Deus faz a terra ser fértil. Então, ele era o verdadeiro Deus. E eles acreditavam também na vida após a morte. Então, a pirâmide era onde, após a morte, os faraós iriam morar. Diz a lenda que os faraós levavam também para a sua sepultura nas pirâmides todas as suas riquezas e joias, inclusive esposas e servos. Eu que não ia querer ser esposa de um faraó, né? Nem eu. Já pensou? Já pensou? Vocês têm a questão de servir no pós-morte também. No pós-morte. E ir também ali para a pirâmide, né? Olha só, pessoal. A gente vai explorar um pouco mais isso sobre as pirâmides. Os professores com certeza vão fazer excelentes trabalhos com os alunos. Eu quero pensar uma coisa. Eu vou deixar na tela com vocês. Dá uma olhadinha. Lembra que nós estamos todo momento falando sobre civilizações hidráulicas. Estamos sempre nos referindo a sociedades que se sedentarizaram a partir do controle de alguns rios. Bom, simplificando essa fala, é aquilo. Os povos eram nômades, eles estavam caminhando no deserto, vários povos. E quando eles encontram um lugar que tem um rio, ali eles param, eles se tornam sedentários e começam a constituir uma civilização. E aí eu vou voltar na tela para vocês, dá uma olhadinha. Quais são as civilizações hidráulicas que nós conhecemos? Eu já falei para vocês da Mesopotâmia, que cresce ao redor do rio Tigre e Eufrates. Inclusive, na Mesopotâmia, tivemos o início da escrita lá com os sumérios. Agora, nós estamos falando do Egito, né? Ao redor do rio Nilo, cresce essa civilização. E aí temos a Índia com o rio Indo e a China com o rio Amarelo. E aí, vamos para um debate virtual, porque eu sei que os alunos gostam de um debate. Dá uma olhadinha. Heródoto, que é conhecido como pai da história, ele disse o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. E aí eu quero saber se vocês concordam. Você concorda com essa visão do Heródoto sobre o Egito? Então, quem acha que sim, que o Egito é uma dádiva do Nilo, vai colocar lá que sim, que vai ser o grupo 1. E o grupo 2 vai dizer, não, não concordo, não é uma dádiva do Nilo. Só que, para saber, né, para poder responder, eu coloquei aqui do ladinho, dádiva. O que é uma dádiva? É um brinde, um presente. E aí, pessoal, vocês acham que o Egito é um presente do rio Nilo? Que a civilização egípcia, ela é um presente do rio? Vou deixar para vocês um minutinho, tragam as contextualizações, professores também participem, 1 minuto. Voltamos. Gente, muitas interações legais aqui no chat. Olha só, o Proélio, ele diz, sim, o Egito é uma dádiva do Nilo. No geral, todos estão dizendo que sim, que o Egito é sim uma dádiva do Nilo, conforme Heródoto falou. E aí, Prosilvana, sim, o Egito só existe por causa do rio Nilo. Perfeito, Prosilvana. Ó, Pro Israel, da escola Antônio Dias Pascoal de Tambaú. Os alunos disseram que sim, então todos disseram alternativa 1, sim. Procidneia, sim, a água era e ainda é essencial para a vida. Perfeito, Procidneia. Deixa eu ver mais alguma aqui.
Ó, o Valdevanel, ele diz, nem sim, nem não. Ó, temos uma opinião aqui divergente, nem sim, nem não. O meu argumento se funda em entender o conceito adotado pelo historiador. Ótimo, professor. E aí é um pensamento que a gente vai precisar aprofundar melhor com os estudantes, mas legal, temos uma opinião diferente aqui. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, a Provânia, sim, porque era a única fonte de água deles, né, dos egípcios. E graças a esses rios, eles conseguiram fazer uma pequena vegetação nas bordas deste rio, onde o solo era úmido e com minérios necessários. O rio Nilo era o que dava a comida e a bebida deles. Então, maravilhosamente aqui a Provânia, Cristina, ela contribuiu aqui com a nossa aula. E aí, deixa eu ver aqui. Bom, é isso. Deixa eu só ler uma resposta aqui, ó. Sim, porque o Egito foi descoberto a partir do Rio Nilo, que é a Escola Orlandi, da Leste 4 de São Paulo. O professor Sérgio trouxe a resposta da aluna Stephanie. Que legal, gente, a participação de vocês. Olha só, vamos falar um pouquinho da sociedade? E esse tema eu vou aprofundar na próxima aula, mas eu vou deixar para vocês aqui a sociedade. Dá uma olhadinha na tela. Eu vou aprofundar um pouco mais a sociedade na próxima aula, mas já vamos aquecendo aqui, né? Então, na nossa base social, compondo ali a maior parte das pessoas, temos camponeses e escravizados. A escravidão, ela era por dívida ou conquistas militares. Eu vou falar mais disso na próxima aula. Tínhamos também os hebreus, né, que compunham ali a base. Teremos uma aula só para falar sobre os hebreus. Aí uma classe média seriam artesãos, comerciantes e militares. Eles já formam uma classe média. Aí nós temos a aristocracia, que são os vizirs, sacerdotes e escribas. Gente, para ser um escriba nessa sociedade era muito difícil, porque só uma casta, só um pequeno grupo conseguia dominar as técnicas de escriba. E hoje o professor Jocélio vai ensinar vocês a dominar a técnica de escriba. E ele vai até fazer um desafio aqui, né? Sim, temos uma atividade bem interessante daqui a pouquinho, trabalhando aí com a escrita e com os hieróglifos. Legal. E no topo, nós temos lá o todo-poderoso, o faraó, que governa um sistema de teocracia. Ó, mais uma palavra para vocês, sexto ano. O que é teocracia? Significa um governo baseado na religião. Está bem? Então, grava aí essa palavrinha teocracia, que eu vou falar um pouquinho mais dela na próxima aula. Voltando na tela, qual que era o modo de produção? Servidão coletiva. Todos trabalhavam, todos pagavam impostos para o faraó. E aí, voltando aqui, eu vou começar nessa parte do desafio do professor Jocélio, porque eu acho que vocês vão gostar muito. Eu falei para vocês, assim, desde o começo da nossa história, da história antiga, eu tenho falado para vocês que a escrita, ela marca o início da história, segundo a historiografia tradicional. E foram os povos sumérios os primeiros a criar a escrita. Só que aí, nós comentamos assim também, olha só, na pré-história, também houve uma forma de escrita que eram as pinturas rupestres, certo? Hoje, o professor Jocélio vai nos ensinar uma forma de escrita decodificada, bem diferente, muito parecido com os hieróglifos egípcios, não é isso, Pro? Exatamente. Nós vamos trabalhar com base no nosso alfabeto, o alfabeto convencional, né? Então, vocês têm aqui em cima a letra A, B, C e, consequentemente, embaixo, aí vocês têm algumas imagens que a gente consegue identificar, né? Parece aqui neste primeiro, nós temos uma hashtag, nesse segundo nós temos aqui um emoji, nesse terceiro aqui parece uma casinha não convencional, certo? E o que a gente pode construir? Nós podemos desenvolver o nosso próprio alfabeto. Então, ó, esse aqui foi o que o professor fez de forma aqui improvisada, rapidinho, trabalhando com o figurativo. O que é o figurativo? As imagens que eu consigo identificar e as imagens que já estão estabelecidas dentro da nossa sociedade. Por exemplo, uma cadeira. Então, eu consigo entender que este símbolo figurativo
é a cadeira, certo? E eu posso associá-lo ao A. E desenvolver o meu sistema de escrita através dessas imagens figurativas. Mas embaixo, vocês estão vendo aí, que tem umas imagens bem estranhas, né? Que parecem uns rabiscos. Essas imagens são as nossas construções abstratas. Ou seja, você pode apresentar um novo formato para a escrita. Então, de acordo com a sua criatividade, com a sua intenção, você pode criar o seu próprio sistema aí de... E esse aqui ficou parecendo um N, né, professor? Vamos trabalhar um pouco mais abstrato. Lindo. Então, assim, cada letra vai ter o seu símbolo. Exatamente. E através desse processo, a gente consegue criar um código, o nosso hieróglifo. Então, nós estamos desafiando os estudantes a se tornarem escribas e criarem o seu próprio sistema de escrita? Exatamente. E aí, pessoal do 6º ano? Ai, bem legal. Ó, as professoras estão gostando bastante aqui. E até tem uma professora que falou que ela gostou bastante, a Pronilde. Que legal essa ideia do alfabeto. Então, desafio lançado. 6º ano, vocês podem postar os alfabetos que vocês vão criar com os seus símbolos, né? Como eram feitos no Egito, lá com os hieróglifos. E aí vocês podem postar no @janainajardim.prof ou no... @arte do professor. Nós queremos ver aí o trabalho de vocês. Mas temos um segundo desafio, porque um desafio só é pouco, né? Vamos para o segundo desafio, Pro? Sim, professora. Como vamos falar um pouquinho sobre a mitologia, eu trouxe para vocês um pouco de como esses deuses, né, essas divindades eram apresentadas e como vocês podem desenvolver o personagem egípcio aí de acordo com o seu processo de criação, né? Os deuses, eles eram zoomórficos. O que significa isso? Metade animal, metade humano. E o professor trouxe aqui uma imagem onde apresenta exatamente essa perspectiva. Então, a gente tem a parte de cima aqui, que apresenta uma ave, né? E aqui embaixo a parte humana. E a intenção é que vocês busquem possibilidades de misturar mesmo as formas humanas com as formas animais e brinquem com a possibilidade de criar o seu personagem egípcio. Também se atentando à lei da frontalidade, que é uma característica muito elegante do Egito Antigo, que é o quê? Apresentar a figura, né, sempre com os pés e as pernas de perfil. Assim, de lado? Exatamente. E o rosto também. Porém, o tronco, os ombros estão sempre de frente e o olhar está de frente para o espectador, como o professor apresentou nessa figura aqui. Tá? Essa é uma das características muito fortes da arte no Egito Antigo, professor. Legal. Então, desafio lançado. Vou pedir para voltar aqui para mim, porque eu vou colocar a habilidade, né, da aula, que eu prometi para os professores no final da aula. Desafio lançado, coloquem lá na hashtag Eu no CMSP, procurem nós, professores, na tela para vocês a habilidade e o objetivo da nossa aula. Estudantes, se você fizer o seu personagem zoomórfico, como o professor Josélio aqui ensinou, poste também lá no @janainajardim.prof ou no... @arte do professor. Se você escolher fazer também o alfabeto com os símbolos, também poste, nós vamos querer ver aí todos os trabalhinhos de vocês. Desafio lançado. Avaliem a nossa aula. Muito obrigada, professor Josélio. Eu que agradeço, professora Janaína, pelo convite. É um prazer estar aí presente numa aula tão enriquecedora quanto a sua. Muito obrigada, querido. Tchau, tchau, professores.